Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 7 de setembro de 2016. Data em que os brasileiros comemoram, então, 194 anos da independência do nosso país. Por todo o Brasil, foram realizados os tradicionais desfiles militares. E você, acha que o povo brasileiro é patriota? Tem amor ao nosso país? O Link News de hoje quer saber. Boa tarde, a gente quer que você participe do jornal, use a hashtag LinkRecordsNews. Nós estamos com transmissão simultânea no Portal I7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Agora vamos aos destaques de hoje. No desfile militar na Esplanada dos Ministérios em Brasília, em celebração ao 7 de setembro, Michel Temer abre mão do tradicional Rolls Royce e chega de carro fechado, acompanhado da primeira-dama Marcela. O evento aconteceu exatamente uma semana após Temer ter sido empossado como presidente efetivo. Jogos Paralímpicos Rio 2016 começam hoje com uma delegação brasileira de tamanho recorde. Panda gigante é retirado da lista de animais em risco de extinção. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. E a gente começa essa segunda edição do Link Record News com informações dos Jogos Paralímpicos que começam hoje no Rio de Janeiro. A cerimônia de abertura acontece às 6h15 da tarde, portanto, quase início de noite, lá no estádio do Maracanã. Os Jogos Paralímpicos têm números consideravelmente menores que os da Olimpíada, mas mesmo assim eles não deixam de ser grandiosos. Em 11 dias serão disputadas 23 modalidades e um total de 528 provas vão distribuir medalhas. Destas, 225 são femininas, 265 masculinas e 38 mistas. E olha, Marcela, ao todo, para você ter uma ideia, serão cerca de 4.300 atletas de 159 países em ação. O Brasil é uma das potências paralímpicas. Nosso país ficou na 7ª posição no quadro de medalhas de Londres em 2012. A tocha paralímpica vai percorrer grande parte da orla carioca antes de chegar ao estádio. 4.000 atletas de 176 países participam dos Jogos, que acontecem até o dia 18 de setembro. E a canoagem, que rendeu 3 medalhas ao Brasil nas Olimpíadas com Isaquias Queiroz, continua sendo a esperança de pódio agora nos Jogos Paralímpicos. Nossos atletas também são favoritos. O esporte que deu 3 alegrias para o Brasil nos braços de Isaquias Queiroz promete dar mais algumas nos próximos dias. A canoagem entra pela primeira vez nos Jogos Paralímpicos e a estreia será na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde Caio Ribeiro nasceu de novo. Ele sempre foi muito ativo, chegou a ser jogador de futebol do São Cristóvão, até que em 2011 Caio teve a perna amputada por causa de um acidente de moto. A mesma coisa que me derrubou, acabou comigo, me renovou e me deu uma nova oportunidade no que eu queria desde criança. Que era viver do esporte. Campeão brasileiro, sul-americano e mundial de paracanoagem, Caio é um dos favoritos ao pódio. É na canoa que eu vou baixo. O caiaque é adaptado para paracanoagem. Ele é um pouco mais largo, mas essa é a única diferença. Quando os atletas estão na água, não há deficiência ou limitação. Eles deslizam e recuperam a liberdade que um dia pensaram ter perdido. Para quem deslizava nos palcos e fazia do gingado uma profissão, perder os movimentos das pernas foi um golpe muito duro. Luiz Carlos Cardoso era coreógrafo do cantor Frank Aguiar. Mas uma infecção na medula, provocada pelo parasita da esquistossomose, deixou o bailarino paraplégico. Isso foi há 7 anos. Eu chorava muito porque eu sabia que ali tinha encerrado algo que eu amava fazer, né? Que era dançar e que também nunca mais eu iria voltar a andar. Mas Luiz Carlos é dessas pessoas que se tornam campeãs no que quer que façam. Porque o que as move não são as pernas, mas a vontade. Eu meio que transformei tudo aquilo em força, em garra, em energia para fazer com que eu pudesse evoluir, pudesse crescer. Eu acho que isso veio fazer a diferença na minha vida e que está fazendo hoje. E a medalha representa tudo isso? A medalha vai representar tudo isso. O paracanoísta assistiu às vitórias de Isaquias nas Olimpíadas e quer, ele também, gravar seu nome na lagoa.
a todo momento a gente está vencendo obstáculos, sabe, vencendo barreiras em todos os sentidos, porque nossa briga maior não só é dentro da água, mas também fora. Muito bem, estaremos aqui acompanhando e torcendo por todos esses atletas durante os Jogos. Vamos falar agora do 7 de setembro. Hoje a gente relembra então a independência do país. Claro, mais uma vez, houve desfile lá em Brasília, nossa capital federal. O presidente da República, Michel Temer, chegou por volta das 9 horas da manhã ao palanque oficial para dar início ao desfile militar. Temer, desta vez, a exemplo contrário do que aconteceu com outros presidentes, abriu mão da tradição de usar o Rolls Royce da presidência e se deslocou até o palanque em um carro fechado, que tem inclusive uma capota conversível, a gente fala do Rolls Royce, né? Esse automóvel geralmente é utilizado nas posses presidenciais. Mostramos para você aqui quando a ex-presidente Dilma tomou posse, o ex-presidente Lula também, sempre usado em datas comemorativas, desta vez ficou de fora. O Palácio do Planalto não explicou o que motivou essa decisão de Temer. Sem usar a faixa presidencial, ele chegou acompanhado da primeira-dama, Marcela Temer, e também o filho, Michelzinho, desta vez não participou de eventos públicos. O presidente estava acompanhado também do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e cumprimentou no palanque o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, além de ministros de seu governo. O evento aconteceu exatamente uma semana após Michel Temer ter sido empossado como presidente, depois de o Senado aprovar o impeachment de Dilma Rousseff. Pois é, e ao custo de R$1.100.000, o desfile reúne em Brasília 1.200 civis, incluindo estudantes da rede pública e 3.300 militares. A apresentação teve 836 militares a pé, 90 viaturas, banda marcial com 80 músicos, 60 integrantes do batalhão da Guarda Presidencial e ainda 240 cavaleiros. As apresentações fizeram homenagem aos Jogos Olímpicos. O desfile teve apresentações de representantes das guardas de honra e grupamentos militares, do qual fazem parte atletas de alto rendimento. As bandas marciais da Marinha, Exército e Aeronáutica, além da banda sinfônica da Polícia Militar, também participaram do desfile. E a Esquadrilha da Fumaça fez um desfile aéreo que encerrou o evento cívico-militar. Você vai ver as imagens aí agora. Neste ano, o show de manobras executadas por pilotos da Força Aérea Brasileira foi realizado em novas aeronaves, chamadas A-29 Super Tucano. Cada manobra consiste em combinações de comandos aplicados pelo piloto, que provoca uma reação da aeronave semelhante a cambalhotas no ar, como você acompanha com a gente nas imagens. Ao mesmo tempo, um representante da Força Aérea fica no solo como locutor. Isso porque, além de ficar em contato com os pilotos para saber as principais instruções, ele também narra cada performance realizada. A demonstração teve duração de 35 minutos e contou com cerca de 50 acrobacias, tingindo o céu de Brasília, céu de brigadeiro praticamente sem nuvens, como você vê aí. E diante desse céu também sem nuvens, Marcela, a gente aproveita para trazer aqui a conhecimento do nosso telespectador a nossa enquete de hoje. Isso porque muitos brasileiros participaram de desfiles lá em Brasília, em outras capitais que também realizaram, cantaram o hino nacional, a gente está vendo aqui atrás, muitos deles cantando com a bandeira empunhada. Nesse momento eles demonstram muito patriotismo. Por isso perguntamos a você que nos acompanha, você acha que o brasileiro realmente tem esse sentimento, ele é um povo patriota? Se você concorda com isso ou se não concorda, queremos saber seu voto. Use a hashtag #LinkRecordNews nas nossas redes sociais para manifestar o que pensa. Mas o nosso WhatsApp, Marcela, também sempre à disposição, não é isso? Sempre, o número vai aparecer aqui embaixo, é o 11 95307 1851. A gente espera a sua participação até o final dessa segunda edição do Link Record News. A gente agora muda de assunto para falar de uma das delícias brasileiras, porque o melhor mel do mundo é considerado mel brasileiro e ele é produzido em Santa Catarina. O segredo para garantir a qualidade é o rigor no processo de fabricação. O mundo se rendeu ao mel brasileiro. Estados Unidos, Europa. Só essa exportadora de Santa Catarina vai enviar para o exterior 5.000 toneladas de mel em 2016. Produto de primeiríssima qualidade, com o selo de melhor do mundo.
O Brasil tem uma biodiversidade muito grande. Temos muitas plantas, muitas variedades, temos muitas regiões produtoras de mel e isso dá uma oportunidade muito grande de ter muitos méis para selecionar para uma competição dessa. Aqui tudo passa por uma avaliação rigorosa. As cargas entregues pelos apicultores são analisadas em laboratório, armazenadas e catalogadas em milhares de amostras. Elas ficam armazenadas por 2 anos a partir da data de exportação. Caso ocorra algum problema, a empresa tem condições de chegar à causa raiz. E tudo isso começa aqui. Santa Catarina produz mais de 6 mil toneladas de mel por ano, uma das maiores safras do Brasil. Atualmente, cerca de 30 mil famílias trabalham nesse setor no estado e são responsáveis por quase 300 mil colmeias. A Gílio é apicultora há mais de 30 anos e diz que a fiscalização é cada vez mais intensa. Tem que sair limpo mesmo das abelhas e isso faz com que a gente tenha esse compromisso. Sobra capricho, mas falta tecnologia. O Brasil investe pouco em técnicas que poderiam ampliar a produção. A média ao redor de 20 quilos por colmeia ano. Claro que nós temos apicultores que produzem muito mais aqui. Mas em outros países, eu conheço, por exemplo, nós temos um parceiro no Canadá que consegue produzir 150 quilos de mel por colmeia. Uma produção maior também poderia incentivar o aumento do consumo no mercado interno. Hoje o brasileiro come apenas 100 gramas de mel por ano. Mas em alguns países europeus, essa quantidade passa de 2 quilos. Bom, e falando em mel, comida, essas delícias, quarta-feira é dia de mostrar os melhores momentos da Batalha dos Cozinheiros aqui na Record News. Por isso, Marcela, nós vamos acompanhar agora o que aconteceu no programa de ontem. Dá uma olhadinha. Hoje vocês vão preparar para mim uma grande refeição do Nordeste do Brasil. Vamos! O Extra está presente na maioria dos estados brasileiros e exatamente por isso conhece bem as diversas regionalidades e ricas culturas de todo o país. E se tem uma região que não pode ficar de fora do nosso programa, é a região Nordeste. Como vão precisar de muitos ingredientes e alguns bem específicos, hoje ninguém vai para a despensa. Abram suas gavetas. Tenho mais uma surpresa para vocês. Abram um envelope. Cada grupo ganhou um cartão do Extra. Com ele, terão a chance de comprar o que precisam no Extra. É a opção mais econômica para quem precisa fazer compras para a cozinha. Lá você encontra tudo o que precisa, desde ingredientes até utensílios de cozinha. E ainda faz economia. O que estão esperando? Corram, depressa, vão logo pro Extra. Vai, vamos, caraca. Pega verde. Pegar o leite de coco, Meus parabéns para as equipes pelas economias. Vejo que economizaram bastante e que trouxeram muita coisa mesmo. Muitas coisas. Bastante. Vocês estão prontos para começar? E vamos cozinhar! Tem que prestar atenção se tá no timer também, porque ele desliga sozinho. Pode ser exatamente se isso que acontece. Ninguém quer desligar isso. Mentira, não. Tô desacreditado. Deve ter, acho que tava no timer, Juan. Não tava, eu coloquei no cantinho, você que ligou. É eu que liguei o forno. 5, 4, 3, 2, 1. Parem tudo! O melhor grupo do Desafio Família de hoje é... Grupo número 2. Parabéns, estão salvos. Mandioca frita, almôndega e escarola refogada. Acham que conseguem dar conta disso? Vocês terão 15 minutos para esse desafio, incluindo 2 minutos na despensa. Esses são os ingredientes obrigatórios e lembre-se que só uma pessoa pode ir para a despensa. Prontos e...
cozinhar! Vai dissolver nas almôndegas. Vai desfazer ela? É. Na onde? Meu, não tem nada pensado aí. O que você está pensando aí? Um creme de mandioca. Então, o creme tá feito, mas e aí? E com aquilo ali? Então, vai colocar dentro. Tá salgado? Não, mas assim mesmo, eu joguei água. Botar um azeite, não precisa botar sal, não. Bota sal no seu, tem que ter sal. Já dá forte, mano. Calma. Então, a dupla, que será eliminada hoje, é... Jaque e Túlio. Desculpe. Obrigada. Sinto muito, gente. Agora a gente aproveita para fazer uma pausa rápida para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. E você vai ver a seguir, 10 partidos prometem votar na segunda-feira a cassação de Eduardo Cunha na Câmara. Pois é, e ainda ex-assessor da primeira-dama do estado, Lu Alckmin, é morto a queima-roupa por assaltantes na Lapa, zona oeste de São Paulo. Até já. 3 horas da tarde, mais 23 minutos, já estamos de volta ao vivo com o link Record News e mais informações para você. Falando agora de política, porque os deputados decidem na próxima segunda-feira, dia 12, se vão ou não cassar o mandato do deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Marcela, pelo menos 10 partidos na Câmara afirmaram que suas bancadas comparecerão a Brasília e votarão em peso a favor da cassação. A votação, a gente relembra você, será aberta. Cunha tenta agora obter 257 votos contrários ou adiar a cassação para depois das eleições municipais. Bom, para que Cunha seja cassado, são necessários 257 votos, a gente lembra aqui. Vamos então ver agora como está o placar da cassação de Cunha, feito pelo jornal O Estado de São Paulo. Eles que fazem um levantamento, vão ouvindo ali os deputados. Vamos dar uma olhadinha. Olha, 191 deputados já se declararam a favor, então, da cassação do mandato de Eduardo Cunha. 2 deputados contra, 55 não quiseram responder, 21 indecisos e 243 não foram contatados. Um número bastante alto, né, Clébio? De deputados que não foram contatados, segundo esse levantamento do Estado de São Paulo. Lembrando que nós temos ali, então, 513 deputados, mais ou menos, se não me falha a memória. Então, a gente tem quase a metade deles que foram ouvidos e um pouquinho menos que ainda não foram. Agora, com esse quadro, a situação do Cunha fica preocupante. Você vê aqui 191 votos favoráveis, dependendo muito do que esses 55 que não responderam decidirem votar, ele pode realmente sofrer a cassação, já que isso se dá, então, por votação de maioria simples, ou seja, 50% mais um, dá exatamente isso, 257, então, deputados votando pela cassação. É por isso que ele tenta adiar o quanto pode, mas essa é uma negociação que já começa a perder fôlego, já que ele hoje não tem tanto poder quanto tinha durante o período em que exerceu, então, a presidência da Câmara. Exatamente, e também os deputados estão com medo nessa época do ano por causa das eleições municipais, né? Não querem se comprometer ali com o seu eleitor, até porque Eduardo Cunha tem um nome bastante complicado, é réu no STF, ele que tenta continuar com foro privilegiado. A gente vai, então, acompanhar na segunda-feira. Exatamente, você vai ficar bem informado juntamente conosco aqui durante toda a programação da Record News. Falando um pouquinho sobre política e algumas questões que estão passando por um processo de mudança que deixam os brasileiros bem preocupados. Olha só, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, que é o responsável pela articulação política do governo, confirmou que o Palácio do Planalto vai enviar a proposta de reforma da Previdência ao Legislativo ainda neste mês, Marcela. Pois é, e o texto prevê a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, tanto para homens como para mulheres. Vamos então ouvir o ministro.
A decisão de se encaminhar uma reforma da Previdência, ela é absolutamente irreversível. O governo já tomou essa decisão, acha que não tem condição de a Previdência manter-se do jeito que está, com os parâmetros que está, e o nosso objetivo é criar as condições para que no futuro aqueles que dependem da Previdência possam ter a certeza que receberão seus benefícios e não viverão com a Previdência quebrada. Muito bem, essa reforma da Previdência que realmente preocupa muita gente, qual de fato será a idade mínima para a aposentadoria, tudo isso nós vamos acompanhar e levar cada detalhe para você aqui durante a nossa programação. Agora, hora de falar sobre o patriotismo brasileiro. Hoje é 7 de setembro, feriado nacional, mas nós estamos aqui para, junto com você, celebrar a nossa independência e saber, será que o brasileiro, a exemplo de outros povos, os americanos, por exemplo, são sempre reconhecidos pelo patriotismo? Será que nós temos isso também? O que você pensa? Você se considera patriota? Sim, né? Mas é isso, a pergunta que fica é, será que o brasileiro tem essa tradição, né, de defender a bandeira, defender a pátria, se orgulhar, ou tem aquele espírito de vira-lata, né? Pois é. É isso que nós queremos saber de você. Para votar, sempre hashtag Link Record News, com sim ou com não. Não se esqueça de colocar o seu nome e cidade quando for colocar opinião, também por meio dessa hashtag. Tem ainda o WhatsApp na tela para você, 11 95307 1851. Manifeste o que você pensa. Vamos conhecer as opiniões agora? Tem uma pelo Twitter. Pelo Twitter, vamos lá então na tela. Olha só, a participação chegando, infelizmente não. Muitas das vezes o brasileiro aplaude ações de outros países, mas não valorizam o que há de bom em nosso país, exatamente o que a gente comentava aqui, disse, né? Aquele espírito de vira-lata, mas nas Olimpíadas mudou um pouquinho, né? Durante as Olimpíadas que a gente teve, agora as Paralimpíadas que começam hoje, foi um sucesso, os brasileiros ficaram muito orgulhosos, né? Várias medalhas, tomara, né? Tomara. Em época de Copa, com os Jogos do Brasil, todo mundo põe bandeirinha no carro, na frente de casa, mas só nessa época. O que você pensa sobre isso? Manifeste seu pensamento por meio do nosso WhatsApp, tá o número na tela para você. Ainda não tá, mas nós vamos colocar agora. É o 11 95307 1851. Vamos aproveitar para saber as opiniões por meio da nossa enquete. O sim e o não, como é que estão? Vamos lá. Vou mostrar para você agora. Resultado, então, vai aparecer na tela, aí no canto esquerdo do seu vídeo, tá bem aqui. Olha que diferença, hein? 37% a minoria dizendo que sim, que o brasileiro é patriota. E 63% a maioria dizendo que não. Manifeste por que isso. O que você acha que acontece que o brasileiro não tem esse sentimento de patriota tão forte quanto outros povos? Queremos conhecer a sua opinião. Daqui a pouco a gente volta ao tema. Bom, enquanto você participa, a gente segue aqui com outros destaques. O ex-assessor da primeira-dama do estado, Lu Alckmin, foi morto a queima-roupa hoje por assaltantes na Lapa, na zona oeste de São Paulo. Marcela, ele tinha inclusive acabado de sair de casa numa moto com a mulher para uma viagem de férias que faria até o Chile. Ela implorou pela vida dele, mas os criminosos não quiseram saber. Mesmo assim, atiraram nos dois. Uma moto potente, avaliada em mais de R$70 mil. O modelo chamou a atenção dos bandidos. A tentativa de assalto foi logo cedo, no início da manhã, quando a rua na Lapa, na zona oeste de São Paulo, ainda estava vazia. Roberval Andrade Nussi, de 49 anos, foi morto na frente da mulher. O casal morava a menos de 2 quadras aqui do local do crime. Bem ali na frente, os bandidos chegaram também de moto e anunciaram um assalto. A vítima usava no joelho um equipamento de proteção. Só que os criminosos imaginaram que fosse um estojo de revólver e, por isso, disseram que ele era policial militar. Roberval negou. A mulher dele também garantiu que o marido não era PM. Mesmo assim, os bandidos dispararam um único tiro e em seguida fugiram. Ela só pediu para que não atirasse, que não era policial, que não atirasse, somente isso. A mulher da vítima não se feriu, mas ficou em estado de choque. Paula Guido é cerimonialista do Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo de São Paulo. Roberval trabalhava no setor de eventos da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Ele já foi assessor da primeira-dama do estado, Lu Alckmin, e nas redes sociais postava fotos ao lado de celebridades, como Neymar. Aqui na rua há várias câmeras de segurança, mas a polícia ainda não sabe se algum equipamento gravou a abordagem e fuga dos bandidos. Muito abalada, a mulher da vítima não soube dizer o modelo da moto usada pelos criminosos. Era o primeiro dia de férias do casal
e o início de uma viagem anunciada nas redes sociais. Seriam 25 dias de estrada, 8.000 quilômetros até o Chile. Roberval tinha na moto o adesivo da aventura, que planejava viver ao lado da mulher. Ele instalou uma câmera para gravar os melhores momentos da viagem. Mas, segundo a polícia, o equipamento estava desligado no momento do assalto. Moradores da região reclamam da violência. Uma tragédia anunciada, sem dúvida, sem dúvida. Porque sabendo que tem um bairro desse perigoso, tinha que ter mais policiamento, entendeu? Análise desse caso agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. A viagem para o Chile fora planejada havia algum tempo. Seriam 3 semanas de moto. O casal iria sair de São Paulo e aproveitar essas 3 semanas visitando o país vizinho. E o que aconteceu? O casal rodou muito pouco. Na zona oeste da capital de São Paulo, ladrões atacaram o casal que estava numa moto. E o rapaz simplesmente, o homem que pilotava a moto, parou. Quando parou, não teve tempo para mais nada. Os assaltantes acabaram atirando, mataram o motociclista, a mulher entrou em choque e é mais um crime que é o que se espera que não entre para a estatística da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Hoje mata-se por nada em São Paulo e em todo o país, principalmente aqueles que estão com motos. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas são atacadas e os criminosos acreditam que aquele que está na motocicleta é um policial. O homem que foi morto hoje, na zona oeste da capital de São Paulo, usava uma roupa de motociclista e que um dos ladrões teria confundido como se ele fosse um policial. E por isso ele teria atirado na cabeça, matando este homem que durante muito tempo tinha planejado esta viagem com a mulher para o Chile, uma viagem de moto. Então, o que é preciso fazer? A polícia precisa estar mais presente nas ruas. Os criminosos têm que respeitar muito mais as autoridades e temer as autoridades e temer a lei, porque infelizmente aqui nesse país eles não temem nada. Matam, viram as costas, vão embora e se der moleza, entre aspas, desculpa a expressão, estão assaltando na próxima esquina e até estão matando de novo na próxima esquina. É preciso mudar e quem muda a lei nesse país, eu vou repetir, eu sempre gosto de repetir aqui para você que não sabe e que fica sabendo, quem muda a lei neste país para engrossar um pouco a lei para determinados crimes são deputados federais e os senadores. São eles que fazem isso. Eles é que mudam as leis, eles que aprovam as leis. Mas, infelizmente, eles não estão preocupados com determinadas leis, como um crime, que é um assalto seguido de morte, que é latrocínio, um caso de estupro, um caso de sequestro. É preciso se engrossar um pouco a lei para que o criminoso, antes de atirar e matar alguém, ele analise 20.000 vezes do que fazer como fazem hoje. Não pensam nem um segundo, atiram, viram as costas e vão embora e simplesmente destroem uma família. Bom, em outro caso, criminosos fizeram um arrastão em um túnel do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança flagraram a ação dos ladrões que estavam fortemente armados. As imagens são impressionantes. De repente, o carro cinza vai perdendo a velocidade com as portas abertas. Veja do lado esquerdo, um bandido cai do veículo. Na sequência, outros 3 suspeitos, todos armados, descem. O motorista chega a ser ameaçado. Os criminosos saem correndo. São momentos de tensão no túnel recém-inaugurado. Logo depois, o motorista dá ré no carro. Repare, um dos bandidos está com um fuzil. As 2 galerias contam com 105 câmeras de monitoramento, mas o sistema de segurança não inibiu a ação dos bandidos. De acordo com a concessionária Porto Novo, a pista chegou a ficar fechada por alguns minutos. A polícia foi acionada, mas nenhum motorista registrou queixa na delegacia. Encontramos viaturas da PM nos 2 acessos ao túnel, que foi construído depois da demolição do viaduto da Perimetral. A obra faz parte da revitalização da zona portuária, projeto que ganhou corpo com as Olimpíadas. A Polícia Militar informou que homens do 5º Batalhão foram até o túnel, mas não encontraram nenhuma vítima. Já a Polícia Civil deve analisar as imagens para identificar os criminosos e tentar entender o que realmente aconteceu.
O Link Record News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. E você vai ver a seguir um alerta de saúde. Pesquisa da Inglaterra aponta que alimentos embutidos causam câncer e, se consumidos em excesso, podem levar à morte. E ainda, panda gigante é retirado da lista de animais em risco de extinção. Tudo isso e muito mais é daqui a pouquinho. Até já! 3h42, Link Record News de volta. De volta com informações importantes para você, inclusive um alerta de saúde agora sobre uma pesquisa da Inglaterra. Alimentos embutidos causam câncer e, se consumidos em excesso, podem até levar à morte. Pois é, os dados são realmente alarmantes, que dizem que se uma pessoa come uma salsicha, por exemplo, perde 15 minutos de vida. Salsicha lembra? Hot dog, né? Cachorro quente. Dona Maria tem até receita especial. Eu coloco de tudo, maionese, ketchup, milho, ervilha, o que a gente... né? Batata palha. Para os amantes do cachorro quente e dos embutidos, vai um alerta. Um estudo da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, concluiu que o consumo exagerado de salsicha e carnes embutidas aumenta o risco de desenvolver câncer. Esses estudos tendem a mostrar uma associação quando esse consumo passa de uma média de 50 gramas por dia. Não que as pessoas vão comer todo dia, mas quando você tem uma média superior a isso, você tem um aumento do seu risco de desenvolver câncer, especialmente do intestino grosso. O ponto que mais chama atenção na pesquisa é a relação entre a comida e o tempo. A cada salsicha ingerida, a pessoa pode perder até 15 minutos de vida. Eu acho que o problema é excesso. Tudo em excesso acaba fazendo mal. Mesmo sabendo que faz mal à saúde, olha só a cestinha do Vanderlei, cheia de linguiça. O que for mais rápido para fazer, né? Hoje em dia... Mas não é muito legal, não. Educado de sódio, essas coisas, mas hoje em dia não tem como você ficar tendo muita flexibilidade, né? Você consome porque é mais fácil. Porque é mais prático, né? Porque se para cozinhar tudo, né? Falta tempo, vamos falar assim, né? Não tem jeito. Os embutidos atraem os olhares nas prateleiras. O jeito é matar à vontade, reduzindo as quantidades. Muito sal, vamos dizer, né? Sei lá, um pouco de gordura, né? Mas eu procuro compensar de outro jeito, de outras formas. Fazendo exercício, gastando energia. Senão eu já tinha ido pro beleléu, porque eu já comi muito isso aqui. Depois dos food trucks, agora tem nova moda aqui em São Paulo. É o caminhão que está no Parque da Água Branca, na Zona Oeste, para ensinar novidades sobre o cultivo de plantas. E os visitantes estão saindo com boas ideias de lá. Quem olha de frente vê um carro, mas a traseira surpreende. À primeira vista lembra os food trucks, mas como aqui o assunto é cultivo de plantas, o nome deste aqui é Plant Truck. Suculentas, folhagens, temperos e flores. Neste veículo você aprende a cultivar todas as espécies e não paga nada. A ideia do projeto é a gente estar estimulando as pessoas a plantarem em suas casas. Então aqui a gente espera esclarecer dúvidas ou alguma dificuldade que a pessoa possa estar trazendo e ensinando as pessoas que não sabem ainda como começar. Gláucia veio do Jaçanã, Zona Norte, até o Parque da Água Branca, na Zona Oeste de São Paulo, onde está estacionado o caminhão. Ela percorreu 20 quilômetros de ônibus e metrô para conhecer a novidade. Tenho um pedacinho de quintal e eu tenho interesse em plantar plantas medicinais, né? E aqui eles esclarecem muita coisa. Eu tenho dúvida no que diz respeito à chuva, principalmente aqui na capital, que é uma chuva mais ácida, qual o efeito que dá na planta. E o projeto promete mesmo dar frutos. Lá no quintal da Gláucia já é certeza, mas ela não é a única interessada em aprender a plantar. Olha só o tamanho da fila que já formou. Lógico que vale a pena enfrentar a fila. A gente vai ser orientado por um pessoal que parece que tem bastante conhecimento, vale a pena. Cada espécie exige um cuidado e recomendação. Mas as plantas não são só trabalho. Algumas exalam perfume, outras deixam a comida mais saborosa e todas enfeitam. Quem adora a natureza, aproveita para tirar as dúvidas. Tenho, porque eu tenho quintal na minha casa. Mas eu não tenho muita sorte.
com planta, flores de um modo geral. Ou não sei se eu rego demais, ou se é água de menos. Eu não sei o que acontece, mas eu perco muitas flores. De 5 em 5, as pessoas sobem e fazem as perguntas. Saem esclarecidas e com um kit de jardinagem nas mãos. O período ideal para regar, né? E se colocar muita água, pouca água, como que a gente verifica isso? E eles esclareceram bastante para mim. E espaço pequeno não é desculpa para não ter planta em casa. Olha só o tamanho desse quadradinho aqui do Plant Truck e eu contei mais de 60 vasos. É o que proporciona os jardins verticais. A ideia agrada quem mora em apartamento. Uma dica é colocar um vaso embaixo do outro e todos com furinhos na parte de baixo para o excesso de água escoar. A gente pode colocar alguns suportes, a gente pode pendurar com pregos ou com... depende da criatividade da pessoa. O que a planta precisa é o substrato para ela se desenvolver, a luminosidade, a água e a questão da temperatura, esses fatores. Boas ideias que inspiram, com novas cores, charme e aroma. Você não percebe, mas as plantas te trazem alegria, né? Trazem passarinhos até a tua sacada. Sempre é bom. Tá aí para inspirar você, de repente, a cuidar bem de um jardim na sua casa, de um jardim perto da sua casa. Tudo isso sempre vale a pena, né? E fica bem mais bonito, mais colorido, mais florido. Exatamente. A gente aproveita com essa ideia, então, para fazer uma pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. Até já. 3h22, Link Record News de volta com a sua participação. 3h55, você está um pouco atrasada. 3h55 minutos. Estamos quase chegando ao fim da edição e a gente volta com a sua participação, justamente para saber o que você pensa sobre o patriotismo brasileiro. Hoje, 7 de setembro, você sabe, a gente comemora então a independência do nosso país. Teve desfile cívico e militar em diversas cidades, inclusive na capital federal. E a gente viu muita gente cantando o hino nacional, empunhando a nossa bandeira e perguntamos então a você acha que isso traz à tona e existe de fato esse sentimento de patriotismo por parte do brasileiro? Sim ou não? Você pode votar então em nossa enquete com a hashtag Link Record News, pode manifestar seu pensamento por meio também do nosso WhatsApp. O número a gente coloca na tela 11 953 07 1851. Vamos às opiniões. Vamos lá, o WhatsApp, vamos ver aqui na tela. O Valdomiro, de Tangará da Serra, Mato Grosso, diz o seguinte: acredito que o brasileiro, mesmo diante das dificuldades que passa o Brasil, continua sendo patriota, pois temos a esperança de dias melhores. Tá certo. Então, o Valdomiro, obrigado pela sua participação. Muito bem, agora tem o Giovanni, que é de Vitória da Conquista, na Bahia, e diz assim: apesar de o país estar passando por um momento de crise, acredito que somos patriotas. Muito obrigado, Giovanni, por participar. Mais uma participação chegando do Marcos, de São Paulo. Infelizmente, não. Um dos principais indicadores que posso citar é quando ouvimos diversos comentários com amigos ou parentes que sentem vontade de ir morar no exterior. Tá certo, então, a opinião do Marcos. E também tem agora o resultado da enquete, né, com a opinião dos telespectadores. Resultado final, vamos ver como é que os internautas votaram. Vamos então colocar na tela para você, está aqui no canto direito, a maioria dizendo que não. 63% acreditam que o brasileiro não é tão patriota assim. E a minoria, 37%, acreditam que sim. Você pode então manifestar ainda a sua opinião. Não dá mais tempo de votar na enquete, mas você pode falar o que pensa sempre com a hashtag Link Record News por meio das redes sociais. Daqui a pouco a gente volta a este tema. Bom, agora a gente vai falar de um assunto fofo, porque eles são fofos e acabam de ser salvos da extinção. Os pandas gigantes foram retirados da lista de espécies ameaçadas. Que bom, né? Que bom, né? A gente tanto que torceu por isso, finalmente chegou a hora. Isso foi inclusive por causa do esforço dos ambientalistas chineses. A solução foi recriar as florestas de bambu. O bambu, inclusive, corresponde a 99%, quase que a totalidade da alimentação desses animais. Sem ele, aumentam os riscos de os ursos morrerem de fome. Só para você ter uma ideia, os pandas precisam comer de 12 a 38 quilos de bambu por dia. Estima-se, portanto, que atualmente existam 2.060 pandas em todo o mundo. Você está vendo aí como eles comem com gosto bambu. Não é à toa que eles estavam, então, em extinção. Existia falta dessa alimentação. Mas agora está resolvido, Marcela, para sua felicidade. Que bom, né? Pelo menos a gente consegue ainda vê-los, né, fazendo aí em zoológicos, em outros ambientes. Não só em zoológicos, também em ambiente selvagem, essa beleza da natureza.
E olha, um americano e 2 russos regressaram à Terra na madrugada de hoje, ao final de uma missão de 6 meses a bordo da Estação Espacial Internacional, foi o que informou a NASA. O astronauta da NASA, Jeff Willis, que tem agora o recorde americano de 534 dias no espaço ao longo de 4 missões, pousou com seus colegas russos no Cazaquistão, a bordo de uma cápsula. Sorrindo, Williams falou em um telefone por satélite logo após o pouso, antes de ser submetido a exames médicos, segundo imagens transmitidas pela NASA. Você está vendo, inclusive, o momento aí do pouso deles. A gente aproveita com essa imagem tão emblemática para encerrar aqui essa edição do Link Record News. Lembrando que você pode sempre sugerir assuntos para o nosso jornal. Para isso, basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também pelas redes sociais, sempre com a hashtag Link Record News. A gente se encontra sempre em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fica agora com o programa Pet Channel. Continue participando com a gente pelas redes sociais. Eu volto daqui a pouquinho mais tarde no Hora News. Eu te vejo amanhã. Ótima tarde. Aproveite o restante do feriado. Até lá. Até mais.